Hoje, no Bíblia Comentada, mergulhamos no rico e detalhado ritual de consagração dos sacerdotes descrito em Êxodo capítulo 29. Esse capítulo revela como Deus preparou Arão e seus filhos para o sacerdócio, estabelecendo um modelo de santidade, dedicação e adoração contínua. Desde os sacrifícios diários ao simbolismo profundo dos elementos usados, vemos a centralidade da presença de Deus no meio do seu povo. Cada instrução aponta para Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que nos convida a uma vida de comunhão e serviço. Vamos juntos explorar esses versículos e descobrir suas lições eternas. O capítulo 29 do livro de Êxodo nos apresenta o ritual de consagração dos sacerdotes, um momento crucial na formação da identidade espiritual de Israel. Este capítulo é um verdadeiro mergulho na santidade e no propósito divino para os líderes espirituais do povo. Vamos detalhar o texto, versículo por versículo, explorando o contexto histórico, cultural e espiritual que o envolve, enquanto conectamos outras passagens das Escrituras que aprofundam nosso entendimento. Isso é o que farás para consagrá-los, para que me sirvam como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito. Logo de início, vemos Deus instruindo Moisés sobre como separar Arão e seus filhos para o ofício sacerdotal. A menção do novilho e dos carneiros sem defeito destaca a exigência da pureza diante de Deus. Essa pureza simbolizava o caráter impecável que os sacerdotes deveriam buscar, algo que aponta para o sacrifício perfeito de Jesus, descrito em Hebreus capítulo 7, versículo 26, onde ele é chamado de santo inculpável sem mácula. Também pão sem fermento, bolos sem fermento amassados com azeite e obreias sem fermento untadas com azeite. De flor de farinha de trigo os farás. O pão sem fermento representava a ausência de corrupção e pecado. O fermento, na cultura bíblica, frequentemente simboliza a impureza. Mateus capítulo 16, versículo 6. O azeite, por outro lado, era símbolo da unção do Espírito Santo, como vemos no Salmo 133, que descreve a unção de Arão como algo precioso e sagrado. Colocá-los-ás em um cesto e os trarás no cesto, juntamente com o novilho e os 2 carneiros. Esse gesto de colocar os elementos juntos em um cesto simbolizava a unidade do ritual, e como cada elemento apontava para o propósito de santificação. O cesto unia tudo em uma só oferta, indicando que o sacerdócio envolvia uma consagração completa e integrada, refletindo o chamado a amar a Deus de todo o coração, alma e força, como está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Aqui vemos um ritual de purificação. A lavagem simbolizava o abandono das impurezas e a preparação para o serviço sagrado. Essa lavagem externa representava a purificação interna que Deus exige de todos que se aproximam dele, como o salmista declara no Salmo 24, versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica, do manto do éfode e do peitoral, e o cingirás com o cinto do éfode. Cada peça do vestuário sacerdotal carregava significado. A túnica simbolizava a retidão, o manto apontava para a dignidade do ofício, o éfode representava o serviço e o peitoral indicava a responsabilidade de carregar o povo diante de Deus. Esses elementos prefiguravam o papel de Cristo como nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante do Pai, como descrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pôr-lhe-ás o turbante na cabeça e sobre o turbante a coroa sagrada. O turbante com a coroa sagrada inscrevia santidade ao Senhor, enfatizando que o sacerdócio não era uma posição para engrandecimento pessoal, mas um chamado à dedicação completa a Deus. Essa santidade reflete a ordem de Deus em Levítico capítulo 11, versículo 44. Sede santos, porque eu sou santo. Tomarás o óleo da unção, derramarás sobre a sua cabeça e o ungirás. O óleo era derramado em abundância, demonstrando que o Espírito Santo capacita os chamados por Deus para cumprir sua missão. Isso ecoa o Salmo 23, onde o salmista diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa unção significava a presença e o poder de Deus, habilitando o sacerdote para sua função. Farás também com que seus filhos se aproximem e os vestirás com túnicas.
Aqui vemos que a consagração não era restrita a Arão, mas se estendia aos seus filhos, mostrando a importância da continuidade do sacerdócio. Essa linhagem sacerdotal também prenunciava o sacerdócio espiritual dos crentes, como descrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Cingirás a Arão e a seus filhos com faixas, e lhes atarás os turbantes, e o sacerdócio lhes pertencerá por estatuto perpétuo. Assim consagrarás Arão e seus filhos. Esse estatuto perpétuo reforça a ideia de que o sacerdócio era um compromisso eterno. Embora o sacerdócio levítico tenha sido cumprido em Cristo, a essência de servir a Deus como sacerdotes espirituais permanece para nós hoje. Fará chegar o novilho diante da tenda da congregação. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Colocar as mãos sobre a cabeça do novilho era um gesto simbólico de transferência de culpa. Arão e seus filhos reconheciam suas falhas e transferiam a penalidade do pecado para o sacrifício, apontando para o sacrifício vicário de Cristo, que tomou sobre si os nossos pecados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Matarás o novilho diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. O sacrifício ocorria diante da presença de Deus, mostrando que o perdão e a purificação vinham somente pela provisão divina. Isso lembra a cena no livro de Gênesis, capítulo 3, quando Deus veste Adão e Eva com peles de animal, indicando que o derramamento de sangue era necessário para cobrir o pecado. Tomarás do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre os chifres do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Os chifres do altar simbolizavam força e poder. O sangue colocado ali mostrava que o poder de Deus estava na expiação dos pecados. O altar, como lugar de encontro entre Deus e o homem, precisava ser santificado pelo sangue. Assim como o coração humano necessita ser purificado pela fé no sacrifício de Jesus, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 14. Esse ritual de consagração era mais do que um ato simbólico. Ele transmitia verdades profundas sobre a santidade de Deus, a necessidade de expiação e a obra redentora que seria plenamente revelada em Jesus Cristo. Cada detalhe, cada elemento usado e cada gesto realizado estavam carregados de significado espiritual e apontavam para o plano eterno de Deus de reconciliar o homem consigo mesmo. A riqueza desse texto nos convida a refletir sobre o chamado à santidade e o privilégio de sermos sacerdotes espirituais diante do nosso Deus. Tomarás também um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Assim como no sacrifício do novilho, o ato de impor as mãos sobre a cabeça do carneiro representava a transferência de culpa e o reconhecimento de que o sacrifício era substitutivo. Isso simbolizava a confissão e a entrega dos pecados do povo, apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João, capítulo 1, versículo 29. Matarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o aspergirás sobre o altar ao redor. O derramamento de sangue no altar sublinhava que o pecado exigia um preço, a vida de uma criatura inocente. Esse sacrifício não apenas purificava o altar, mas também proclamava a seriedade do pecado diante de um Deus santo. Essa verdade é reiterada em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que declara: sem derramamento de sangue não há remissão. Partirás o carneiro em pedaços, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre os pedaços e sobre a sua cabeça. Esse processo minucioso de preparação simbolizava a santificação total. Cada parte do animal era lavada e oferecida, indicando que Deus requer pureza completa, tanto exterior quanto interior, daqueles que se aproximam de sua presença. Esse princípio é ecoado em Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A totalidade do carneiro era consumida no altar, apontando para uma entrega completa a Deus. O aroma agradável representava a aceitação divina do sacrifício e a reconciliação com seu povo. Isso antecipa o sacrifício de Jesus, que entregou a si mesmo como oferta de aroma suave a Deus, conforme Efésios capítulo 5, versículo 2. Tomarás o segundo carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Novamente, a imposição de mãos reforçava a ideia de substituição e identificação com o sacrifício. Este segundo carneiro, chamado de carneiro da consagração, era dedicado especificamente para separar Arão e seus filhos ao serviço sacerdotal.
Matarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e o aspergirás sobre o altar ao redor. Esse ato tinha um significado profundo. O sangue sobre a orelha simbolizava que o sacerdote deveria ouvir a palavra de Deus. Sobre o polegar da mão direita, indicava que deveria agir em conformidade com a vontade divina. E sobre o polegar do pé direito, mostrava que deveria andar nos caminhos do Senhor. Todo o ser do sacerdote era dedicado a Deus, refletindo o chamado em Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tomarás do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes, bem como sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Assim serão consagrados ele e as suas vestes, e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Aqui vemos a mistura do sangue e do óleo. O sangue falava de expiação e o óleo de unção e capacitação espiritual. Juntos, esses elementos mostravam que a obra do sacerdote era possibilitada pela graça divina e pelo poder do Espírito Santo. Isso nos lembra da promessa de Joel capítulo 2, versículo 28, de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Tomarás a gordura do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que está sobre eles e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. Cada parte mencionada tinha grande valor simbólico. A gordura representava o melhor e mais rico da oferta, mostrando que Deus merece o melhor de nossas vidas. Esse princípio ecoa em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães sem fermento, os porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moverás por oferta movida perante o Senhor. A oferta movida, levantada diante de Deus, simbolizava a dedicação total e a gratidão por tudo que ele havia provido. O movimento para cima e para os lados também apontava para a abrangência do serviço sacerdotal. Alcançar o céu e servir ao próximo. Depois de recebê-los de suas mãos, os queimarás no altar sobre o holocausto por aroma agradável ao Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Esse sacrifício queimado enfatizava a entrega irrestrita. Era um lembrete de que o sacerdócio não era apenas um título, mas uma vida dedicada a Deus. Tomarás o peito do carneiro de consagração que é de Arão e movê-lo-ás por oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. O peito, simbolizando o coração, era dado a Deus e, em parte, retornava para o sustento do sacerdote. Essa prática refletia o cuidado de Deus em prover para aqueles que se dedicam ao seu serviço, como reiterado em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Não sabeis vós que os que ministram no templo comem do que é do templo? Esse ritual é repleto de significado espiritual, nos ensinando sobre o chamado à santidade, a responsabilidade do serviço e o caráter de Deus que deseja estar em comunhão com seu povo por meio de um mediador. Esses versículos revelam a profundidade do plano divino que, desde os primórdios, apontava para Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que é perfeito em ouvir, agir e caminhar segundo a vontade do Pai. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção separada, os quais foram movidos e oferecidos como porção separada do carneiro da consagração, o que é de Arão e de seus filhos. Esses elementos do carneiro da consagração eram retirados especificamente para serem dedicados a Deus e, posteriormente, para sustento dos sacerdotes. Esse ato reforçava o conceito de que o sacerdócio vivia daquilo que era dedicado ao Senhor, refletindo uma dependência total dele. Essa prática ecoa na ordem de Jesus aos seus discípulos, em Mateus capítulo 10, versículo 10, ao dizer: "Digno é o trabalhador do seu alimento." Isto será por estatuto perpétuo para os filhos de Israel, quanto às ofertas pacíficas que oferecem ao Senhor. A porção que é do Senhor será dos sacerdotes. Aqui vemos um princípio eterno. A parte consagrada ao Senhor é também a parte reservada para os que servem no altar. Essa dinâmica representava a relação entre Deus, seu povo e os líderes espirituais, onde cada um desempenha seu papel dentro do plano divino. As vestes santas, que são de Arão, passarão aos seus filhos depois dele, para que sejam ungidos e consagrados nelas. O ofício sacerdotal não era apenas um chamado individual, mas uma herança espiritual transmitida através das gerações.
Isso apontava para a continuidade da aliança e para a necessidade de preparar sucessores no serviço a Deus. Esse princípio ressoa em Diz Timóteo capítulo 2, versículo 2, onde Paulo instrui Timóteo a confiar o ensino a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. 7 dias vestirá elas o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. O período de 7 dias, número que simboliza perfeição e plenitude, representava o tempo necessário para a consagração total. Esses 7 dias não eram apenas cerimoniais, mas um tempo de reflexão, dedicação e preparação espiritual para a responsabilidade do sacerdócio. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne em lugar santo. A carne do carneiro consagrado era cozida e consumida em um espaço sagrado, representando comunhão com Deus. Comer daquilo que havia sido dedicado ao Senhor simbolizava que o sustento espiritual e físico vinha exclusivamente dele. Isso é um prenúncio da ceia do Senhor, instituída por Jesus em Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, como um ato de comunhão com ele e com o corpo de Cristo. Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. Esse ato reforçava a ideia de que o sacerdote deveria participar daquilo que era consagrado a Deus, mostrando que o serviço ao Senhor também envolvia bênçãos práticas. Assim como Arão e seus filhos comiam da oferta, hoje somos chamados a nos alimentar espiritualmente da palavra e da presença de Cristo, conforme João capítulo 6, versículo 51, onde Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Comerão aquelas coisas com as quais for feita expiação, para consagrá-los e santificá-los. Delas, porém, nenhum estranho comerá, porque são santas. A restrição de que somente os consagrados podiam comer dessas ofertas sublinhava o caráter santo do sacerdócio. Esse cuidado apontava para a necessidade de discernir as coisas sagradas, como Paulo adverte em Coríntios capítulo 11, versículo 29, sobre participar da ceia do Senhor de forma indigna. Se sobejar alguma coisa da carne da consagração ou do pão até pela manhã, queimarás o que sobejar. Não se comerá, porque é santo. Essa instrução de não guardar o que sobrava enfatizava a santidade e o frescor do serviço a Deus. Assim como o maná no deserto que não podia ser guardado, Êxodo capítulo 16, versículo 20, essa prática ensinava que a dependência de Deus deveria ser diária e renovada. Assim farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te ordenei, por 7 dias os consagrarás. A repetição por 7 dias reforçava a ideia de uma consagração completa, tanto no aspecto cerimonial quanto no espiritual. Esse processo simbolizava a dedicação contínua e completa ao serviço de Deus, algo que se aplica à vida cristã, como Paulo exorta em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. Purificarás o altar quando fizeres expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. O altar, embora um objeto físico, precisava ser santificado para representar a pureza da adoração. Isso aponta para a necessidade de que até mesmo os instrumentos e lugares de adoração sejam consagrados a Deus. Um princípio refletido na dedicação do templo por Salomão. Em Crônicas capítulo 7, versículo 16, quando Deus declara: Santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Por 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. A santidade do altar destacava o fato de que a presença de Deus transforma tudo o que é dedicado a ele. Isso lembra o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, versículo 5, quando Deus ordena: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Esses versículos nos ensinam sobre a profundidade do caráter santo de Deus e a seriedade do chamado ao serviço. A consagração de Arão e seus filhos é um modelo não apenas para o sacerdócio levítico, mas também para o nosso papel como sacerdócio real em Cristo. Cada detalhe aponta para a centralidade de Cristo como nosso sumo sacerdote e para a importância de vivermos uma vida separada e dedicada ao Senhor. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. A instrução de oferecer 2 cordeiros diariamente enfatiza a constância e a regularidade na adoração a Deus. Essas ofertas diárias, pela manhã e ao entardecer, simbolizavam a necessidade de estar continuamente diante do Senhor.
reconhecendo sua soberania. Esse princípio de dedicação ininterrupta aponta para a vida de oração ensinada por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás ao entardecer. O sacrifício matutino marcava o início do dia com a consagração a Deus, enquanto o sacrifício vespertino encerrava o dia com gratidão e dependência dele. Esse ritmo diário nos lembra que todas as áreas da nossa vida devem ser vividas na presença de Deus, como ensina Salmos capítulo 55, versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e gemerei, e ele ouvirá a minha voz. Com um cordeiro oferecerás 1/10 de um efa de flor de farinha, misturada com 1/4 de um hin de azeite batido e libação de 1/4 de um hin de vinho. A oferta de farinha e azeite acompanhava o sacrifício, simbolizando sustento e consagração. A libação de vinho, derramada no altar, representava o gozo e a entrega total a Deus. Esse ato reflete a vida de Cristo, que foi derramada por nós como oferta perfeita, como declarado em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O outro cordeiro oferecerás ao entardecer. Com ele farás a mesma oferta de manjares e a mesma libação, como pela manhã, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A repetição do sacrifício ao entardecer reforça o compromisso constante com Deus. Essa prática diária era um lembrete de que a presença de Deus deve envolver todo o nosso dia, desde o amanhecer até o anoitecer, como ecoado no Salmo 113, versículo 3. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Este será o holocausto contínuo por todas as suas gerações, a porta da tenda da congregação diante do Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. A promessa de Deus de encontrar o seu povo na tenda da congregação é um marco da sua presença fiel. O holocausto contínuo servia como um lembrete diário de que Deus estava acessível, mas exigia reverência. Essa verdade nos aponta para o acesso que temos a Deus por meio de Cristo, o mediador de uma nova aliança. Conforme Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aproximemo-nos, portanto, confiadamente do trono da graça. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. A presença de Deus no meio do povo de Israel era um sinal de sua graça e santidade. Ele os santificava com sua glória, demonstrando que a verdadeira santificação vem dele. Isso reflete a oração de Jesus em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também consagrarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. A consagração de tudo que fazia parte do culto a Deus, o espaço, os objetos e as pessoas, sublinha a santidade exigida no serviço ao Senhor. Isso nos lembra que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Essa promessa é o ponto culminante de todo o capítulo. Deus, o Criador de todas as coisas, escolhe habitar no meio do seu povo. Isso aponta para o plano eterno de redenção, que culmina em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. O propósito de Deus em libertar Israel do Egito não era apenas para lhes dar liberdade política ou territorial, mas para estabelecer um relacionamento íntimo com eles. Ele desejava ser conhecido como o Senhor, o Deus pessoal e próximo, que habita no meio do seu povo. Isso revela o caráter de Deus como Emanuel, Deus conosco, plenamente manifestado em Jesus Cristo. O capítulo encerra destacando a centralidade da presença de Deus na vida do seu povo. Cada detalhe do sacrifício, do altar e do serviço sacerdotal era uma preparação e um prenúncio da obra redentora de Cristo, o sumo sacerdote eterno. Ele não apenas habita no meio do seu povo, mas por meio do Espírito Santo habita em nós. O chamado à santidade e à adoração diária permanece vivo e relevante, convidando-nos a viver continuamente na presença do Senhor.
Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.